Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Directs, tá? Bom, a gente vai assistir hoje um vídeo do nosso Mano Gaveta, tá? Mais um vídeo do nosso querido, nosso parceiro Mano Gaveta, que são os filmes que não são o que parecem, tá bom? O que será que teremos hoje, hein? Não sei, você sabe também não. Se inscreve no canal, deixa like, comenta e compartilha. E vambora pra esse vídeo do nosso querido Mano Gaveta. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de filmes que não são bem o que eles parecem. Esse é aquele tipo de vídeo em que em algum momento eu vou falar de algum filme aqui e você vai falar: caraca, eu não notei isso! Esse filme é sobre isso, sabe assim? Tem filmes que te surpreendem porque ele tem um sentido oculto, ele faz alguma coisa que você não tinha notado antes, seja pelo modo como ele é produzido, ele tá emulando alguma outra coisa ou sei lá o que, ou pela narrativa dele tem um duplo sentido, uma mensagem mais profunda ali Não que depois julgue que o alguém livro te pela conta, capa. você... Caraca, é sobre isso, olha. E aí depois que você vê isso, você começa a rever o filme com outros olhos. Eu vou tentar falar de alguns bem icônicos ou bem polêmicos, vários sentidos ocultos, várias coisas que muita gente não repara depois da vinheta. Olha só, eu quero começar com um filme que nem todo mundo viu. Ele disputou o Oscar de melhor filme, mas muita gente não viu. Frost vs Nixon. E ele Nunca tem vi. essa barrinha aí, eu já vou falar dessa barrinha. É Frost barra Nixon. Eu quero falar desse filme primeiro porque ele é um ótimo exemplo pra vocês entenderem o que é esse vídeo aqui. Se você for ver esse filme aí, ele é a entrevista do jornalista, o Frost. Ele vai entrevistar o Nixon logo depois do escândalo do Watergate. Bessônio, Essa valeu por entrevista seguir aí, ficou tamo famosa, a junto. entrevista mais vista de não sei o que lá, bibibi. Só que se você for ver simplesmente esse filme de uma forma desavisada, você vai ver só uma dinâmica de entrevistas, e a entrevista vai ficando mais forte, não sei o quê. Só que esse filme, ele tem uma segunda camada que eu acho genial, e eu fico louco quando eu vejo crítica desse filme, eu vejo as pessoas não falando isso. Que esse filme é um paralelo direto a uma luta de boxe. Esse filme... Ô, Bessônio, meu querido, tudo bem? Aqui a gente não reage à música aqui no canal, fechou? Tamo junto. Mas se quiser, mano, fica aí, fica à vontade. Fica aqui junto com a gente, assista os vídeos junto com a gente aqui, sinta-se muito bem-vindo. Mas a gente não reage à música não, fechou? Ele emula, ele simula uma luta de boxe entre esses dois personagens. E é uma ideia genial. Tudo no filme vai meio que emulando uma luta de boxe. A iluminação, o jeito como eles entram, na hora que começa a entrevista, é como se fosse a luta. Então assim, tem vários paralelos à luta de boxe de verdade. Enquadramentos, luzes, o jeito que eles estão, um tá respirando, o outro não tá. E em tempo inteiro Caralho, o que filme da hora. tratado dessa forma, como se fossem dois lutadores. Tanto que você tem o Nixon, que é o lutador experiente, o Malandrilson, e você tem o jovem lutador, que é o repórter, o Frost. O Nixon foi abalado, ele tá precisando de uma luta fácil pra convencer as pessoas de que ele ainda tem, sabe? Eu ainda tenho o que precisa, tal. Então ele escolheu o Frost, que era um cara mais inexperiente, o Frost tem que vencer esse desafio. A primeira vez que ele vai enfrentar ele, na primeira luta, que é o primeiro dia da entrevista, ele é massacrado pelo cara. O cara é muito esperto, o cara dobra ele. Mr. President, is there a problem? That's time. E aí você tem toda a montagem dele depois treinando para conseguir vencer a última luta. Existem vários paralelos, vários momentos, várias iluminações, enquadramentos. O título do filme, que é essa barra, dá uma a entender de... Eu já vi luta marcada dessa forma, você bota uma barrinha. Às vezes você bota o versus, às vezes você bota só o V ou só a barrinha. E é uma coisa que talvez ninguém tenha notado tanto. Talvez por esse filme Da hora ele isso, foi bem mano. indicado pela academia, mas muitas pessoas não viram, mas é um bom filme. É mais fácil a gente Da hora notar isso. esse lance do duplo sentido. O filme mostra uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Indo pra um lado mais drástico, eu quero falar do filme Mother. Mãe! Com um ponto de exclamação. E eu sei que vai ter muita gente que vai odiar. Ai, não, mãe não, Gaveta. O que você falou da minha mamãe? Esse filme é uma maluquice, é esquisito. Quem não pegou a segunda camada vai achar que só é um filme maluco de uma mulher que tá em casa e tem uma relação super esquisita com o marido, Javier Bardem e tal. E mesmo quem pegou a segunda camada do filme, às vezes não entende tão bem. Mas pra explicar aqui de uma maneira muito óbvia, esse filme, ele é uma grande alegoria da Bíblia. Tá aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês nunca leram a Bíblia? Ele é uma alegoria da Bíblia porque ele representa a Bíblia. Então, a Jennifer Lawrence, a mãe, ela é a mãe natureza. Ela tá na Terra, ela tá com Deus. O Javier é Deus. Até que chega o homem. A mãe natureza não gosta do homem. Ela tenta conviver com ele, mas não gosta do jeito que ele trata ela. E aí depois vem a mulher, a Michelle Pfeiffer. Eles querem o fruto proibido, eles querem entrar lá no paraíso, que é o andar de cima. Assim, são 1 milhão de paralelos diretos, né? Assim, tem uns irmãos que se matam, né? Caim e Abel. Você tem referência ao Apocalipse. Você tem referências a tudo. Toda a história da Bíblia, a primeira história principal da Bíblia, tá no filme. Tem que estar atento, Caralho. porque tá tudo nas entrelinhas. Qual é Eu não lembro. a minha crítica? Eu não lembro desse filme. Eu acho que eu assisti ele perto, tipo, eu não sei se no cinema ou, tipo,
próximo ao lançamento dele, tipo, depois que tinha ido pra, tipo, algum lugar, sei lá. Não lembro. Eu acho que eu assisti esse filme, mas eu não lembro de porra nenhuma. Crítica nesse filme. Esse filme, ele funciona meio como uma rima pobre. Eu lembro que eu já falei de rima pobre quando eu falei daquele filme da Sandra Bullock, Bird Box. Ou quando eu falei do True Axé, que o axé vai descendo na boquinha da garrafa. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Se você parar pra pensar, não é um duplo sentido, só tem um duplo sentido, que é o sentido sexual. Friccionando no limite do meu falo. No limite do meu falo. Não faz sentido nenhum você dançar numa boca de uma garrafa. Ah, não, porque é um duplo sentido pra sacanagem. Não. O sentido da sacanagem eu senti. Sentido. O sentido da sacanagem eu entendi. Aí. Eu não entendi o outro sentido. Tá, é uma pipoca. E qual o outro sentido sem ser a pipoca que é a garrafa? Por que você está descendo na boquinha da garrafa? Ela tá dançando. Não tem sentido. É uma rima pobre. Eu sinto Mother assim. O outro sentido, que é o sentido da mulher na casa, é muito maluco. É muito não faz sentido. É muito. Tô aqui só pra fingir que é uma outra coisa da história da Bíblia, sabe assim? Eu concordo com as pessoas criticando esse filme, eu acho também. Eu acho que ele funciona só no subtexto e não na camada superficial. E vocês vão ver ao longo desse programa aqui que é possível sim fazer um filme que funcione nas duas camadas. Mas eu falo mais disso daí quando eu falo de duplo significado na parte narrativa. Por enquanto eu quero ficar mais na parte estética, visual. Foi o que o Shyamalan fez no Corpo Fechado. A princípio é um filme de drama de um cara que tá ganhando poderes e o cara é forte, mas você não entende até o final do filme que o filme é uma releitura de um filme de herói. Quando você vê no final que o cara é um herói e aí o Samuel Jackson se assume como vilão, e eu tô dando spoiler aqui pra quem não viu, desculpa, você entende, cara, peraí, esse filme é um filme de surgimento de herói. What a twist! E o legal disso é, vamos rever o filme? Não, agora tem que rever o filme. E aí você revê o filme com uma outra ótica. Uma ótica de um filme de surgimento de herói, um filme de origem. Caraca, ele até foi bem explícito no final, né? Falando que o vilão tem traços mais pontudos e tal, não sei o quê. In a comic, you know how you can tell who the arch villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. O Samuel Jackson tem aquele cabelo pontudo e tal, e o herói tem aquele queixo quadrado. Tu vai vendo, cara, é isso que acontece no filme. Ele fez isso 2 vezes, esse desgraçado. Ele fez isso depois do Fragmentado. Quem a gente foi ver Fragmentado era só um cara maluco. My name's Hedwig. I have red socks. How old are you? 9. E ele fala que tem a horda. Quando vem a horda tem mais poder. E no final você vê muito lá o foda. personagem Bruce Willis, Corpo Fechado, e você entende que você está vendo uma história de origem de vilão. We are what we believe we are. De novo, cara. Ai, ele enganou a gente de novo. What a twist! E é genial, tu vai ver o Mano, filme de novo, tu vai entender que faz esse paralelo é muito forte foda. de uma história de drama, uma história doida, uma história fantástica e também uma história de surgimento de herói. Ela tem esse duplo significado, que é muito irado. E daí você tá entendendo esse lance do duplo sentido, especialmente duplo sentido estético. Você tá contando o filme mostrando uma coisa, mas falando outra. Eu posso lembrar aqui de Encurralado, aquele filme do Spielberg. Mas assim, sinceramente, falando sobre Fragmentado, velho, que filme foda, puta que pariu. Eu gosto pra caralho do James McAvoy, velho. Ele pra mim é um puta ator, velho. É um puta ator. E ele fazendo o Hedwig, que é a criança de 9 anos. Aí ele fazendo a outra mulher lá, que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome de ninguém, né? E fazendo aquela besta lá, aquela porra, aquele bicho que ele vira, aquele capeta dos infernos. Velho. Nossa, é muito foda. É muito foda. E aí vem Vidro, né? O filme Vidro. E é uma bosta. É um filme de uma perseguição de carro, a princípio só na rua. Só que ao longo do tempo você vai vendo que parece uma fuga de um animal. É como se fosse um animal selvagem correndo atrás do cara. E o cara tá tentando sobreviver a esse animal que tá caçando ele. E o Spielberg vai deixando isso cada vez mais claro. Ele bota sons de animais no caminhão de vez em quando. E isso faz muito sentido no final que o Spielberg lutou pra ter. No final, o caminhão ele cai num penhasco. E os produtores queriam que o caminhão explodisse. Pá! E o Spielberg foi contra. Ele, não, ele bateu o pé, ele conseguiu. Ele falou, não, eu quero a cena como eu filmei. O que é? Cara, é um animal. Então eu quero que ele morra como um animal. Você vai ver o óleo vazando, gasolina, sei lá o que é. Como se fosse o sangue dele jorrando, a rodinha parando de rodar. É como se fosse um animal agonizando até o animal morrer. E morreu. O animal não morre, pá, explode. O Spielberg, ele fala que ele lutou por esse final e faz total sentido com essa segunda linha de interpretação que você tem do filme. E é genial. Claro, aí você pode falar, tá, Gaveta, mas uma das camadas, ela não é tão complexa assim. Um filme que tem 2 camadas mais complexas é A Forma da Água. Por que estigmatiza transtornos mentais?
Não estigmatiza transtornos mentais. Ele fala sobre, tipo, uma coisa que esse cara tem, tá ligado? Que esse cara tem um transtorno de múltiplas personalidades. E ele tem múltiplas personalidades, tá ligado? Por quê que estigmatizam transtornos mentais? Ele só fala sobre... Só fala sobre o transtorno de múltiplas personalidades. Lógico, tem a parte da fantasia que ele vira um gigantesco absurdo, muda o corpo, o cara fica todo musculoso, fudido, pra virar a besta, né? Mas, porra... Não entendi, mano. Não entendo por que estigmatiza transtornos mentais. A Forma da Água é um filme que tem duas linhas de interpretação. A linha do ser mitológico, não é nem alienígena, que ele vive da Amazônia, né? O pessoal adora colocar bicho no Brasil mesmo, né? Mas você tem essa história, a princípio, na superfície, da mulher que tá tentando salvar um animal que está preso, e tem um cara que é malvado e tal, não sei o quê. E você tem a história que tá passando ali por baixo, que é toda uma história sobre a mulher ter voz. Não por acaso a protagonista do filme é muda. O cara tem um tesão pela mulher porque ela é muda e ele não sabe explicar por quê. Quando ele faz sexo com a mulher dele, ele tampa a boca dela, com a mão podre. 1 milhão de subtextos, Que isso, 1 milhão mano? de significados. Mas esse filme, ele fala não só de dar voz pra mulher, ele tem outras linhas ali. Uma delas muito forte é todo esse lance da imigração. Até porque a gente tá falando de um filme do Guilherme Del Toro, que é um mexicano. De certa forma, a gente sabe que o cara que vai vir de fora, ele vai lutar mais pra entrar no mercado de Hollywood. E aí tu pensa assim, às vezes é difícil você ser tão direto e falar assim, olha, é muito difícil o trabalho pra quem vem de fora. Especialmente para um mercado americano. Então assim, às vezes essas pessoas precisam fazer alegorias pra que essa mensagem seja melhor entendida. Então ele faz a alegoria de um animal que tá sendo maltratado ali, tá não sei o quê, um animal lindo, exótico, poderoso, mas que tá sendo preso e precisou de outras pessoas compreenderem ele para que ele possa dar o melhor dele. Tem todo um duplo significado nisso daí, mas que você vai passando essa ideia dos imigrantes e de certa forma é como é difícil você vencer numa outra cultura. É um subtexto do filme dele que ele fez para as pessoas entenderem, mas a gente que é de fora, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil, você vai para um lugar que a cultura é diferente, a língua é diferente. A língua não precisava ser diferente se você estudasse no Cambridge, né? Só dizendo aqui. Toma. Você pode praticar o seu inglês com uma pessoa que é nativa? Sim, com Cambridge você pode. Os tutores são nativos do inglês. Eu consegui realizar sonho meu, eu sempre gostei de cinema, eu sempre fui apaixonado por cinema. Cara, eu entrevistei aqui nesse canal o editor de Top Gun, de Missão Impossível, de Kingsman. I'm so grateful. Thank you for inviting me on. Eu conversei com Andy Serkis, Idris Elba. What time is it in Brazil right now? 1:00 in the afternoon. Eu consegui conversar com o editor do Arcane, sendo que o editor do Arcane não é americano. O cara é um israelense que vive na França. E aí, qual é a língua que a gente vai se comunicar? Qual é a língua que é comum? É o inglês. O inglês abre 1 milhão de portas pra você no mundo, pra você se comunicar em outros países até que não falem inglês naturalmente. Vários dos vídeos que eu pesquisei pra fazer esse vídeo aqui são vídeos que só estão disponíveis na internet em inglês. Então assim, pra você realizar o teu sonho, aumentar o número de coisas que você pode consumir, aumentar a comunicação, você vai poder fazer entrevistas em outras línguas. Eu tô falando entrevista, às vezes é entrevista de emprego. Vai praticar inglês nessa plataforma maravilhosa que as pessoas te ensinam a falar inglês. Pessoas de vários sotaques diferentes ali, tutores com sotaque australiano, britânico. Você faz uma aula no conforto da sua casa, na hora que você quiser, com um nativo da língua inglesa. A Gaveta, eu não sei falar nada. Tem tutor que sabe falar português, mas eu sempre recomendo você aprender com alguém que não fale português, porque você vai ser obrigado a falar. Sabe quando a pessoa vai morar fora e fala assim, tô morando 1 ano nos Estados Unidos, 6 meses nos Estados Unidos e voltei falando muito. Raciocination on my Passou English. um mês só. Você precisa de um empurrão forte às vezes, sabe? Mas não se preocupa. Muitos tutores do Cambridge são justamente acostumados a isso. A gente que não fala nada. What I do with those students, I will start by just having them repeat what I say. So I would say, let's look at routines for the morning. And I would have him say morning for me. And it's a good place to start because he would learn what the words mean, but it gave him confidence to try to speak in English. It made him feel really good. I'm speaking English. Mas eu vou te falar, você vai ficar uma pessoa orgulhosa de você mesmo. É legal Na isso primeira mesmo, aula, velho. você vai estar falando Isso é legal. de inglês. Mesmo que você não falou nada. Você vai falar, a pessoa vai falar uma coisa, você meio que vai tentar e você... Caraca, eu tô falando. Ah, Gaveta, na verdade eu queria colocar os meus filhos. Tem Cambridge Kids. Assim, não tem desculpa. Não tem limite de idade, não tem limite de horário. Não, tá bom, Gaveta, já me convenceu. Como é que eu faço? Eu vou clicar no link que tá no post? Sim. Mas se você
você usar o meu link Gaveta Ouse, tô falando que você tem que ousar sonhar, você vai ganhar um super desconto. Dá pra você aprender uma nova língua, dá pra você aprender inglês. E o Cambly é o caminho certo pra você ousar e realizar esse teu sonho. Mas falando de ousadia, o último filme vencedor do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele é ousado justamente por isso. Esse Não vídeo só é um filme antigo, hein, maluco, mas galera? é um filme Risos. com forte duplo sentido, com forte subtexto. Eu conheci uma galera que viu o filme e não gostou. Cara, filme maluco, é uma viagem psicodélica da mulher mudando de realidade alternativa. Aí no final tem uma liçãozinha de moral e tal. Pô, que filme maluco. Cara, tem todo um duplo sentido no filme. Eu fiz um vídeo sobre isso, explicando melhor. Ele é uma alegoria forte sobre a depressão da filha da protagonista e sobre do quanto você pode ser melhor na vida, dos caminhos que você pode trilhar na sua vida e quais caminhos que você seguiu. É um filme muito forte subtexto. Ele quase não pode funcionar na outra camada, que é na camada mais pra frente, mas ele funciona porque ele adota o tom maluco. É diferente do Mother. Ele não assume o tom maluco, assim. Então o filme parece um filme mais normal e de repente fica piração. Ele já assume uma estética doida, então você aceita aquilo ali. Cara, é como se você estivesse vendo um Rick and Morty, que é uma maluquice multidimensional. Beleza, tô vendo um filme multidimensional maluco. E aí você, no meio do filme, você... Zé da manga. Tem um paralelo aqui de toda a vida da mulher. Ela tá trabalhando ali num local que ela não tá exercendo um potencial nenhum dela, do marido tá querendo se divorciar dela, da filha dela tá em depressão, dela querer aceitar isso daí tudo e fazer a vida dela ser melhor a partir disso. A gente tá vendo que esse tipo de filme tá sendo bem visto no Oscar, mas tem um filme que ganhou o Oscar também, de melhor filme, e que executou tão bem esse significado oculto, que é até difícil para as pessoas verem, que é o Parasita. Parasita, eu tenho que falar mais de Parasita aqui nesse canal, eu sei. Só a edição desse filme já merecia um vídeo por si só. Mas o Parasita, ele é um desse filme que ele tem muito mais do que ele tá aparentando. E eu não vou nem meter aqui de, eu vi logo o segundo sentido do Parasita, sim que eu vi, não. Eu vi o filme e a ideia foi decantando na cabeça, o filme foi meio que fazendo mais sentido. E aí depois, quando dá um estalo e tu vai ver o filme pela segunda vez, caraca, é muito mais evidente, sabe? Parasita, a princípio, né, que é essa família se mudando pra casa dos milionários e tentando aproveitar deles lá e tal. E eu lembro que quando eu vi o Parasita, assim, tem alguns subtextos, algumas coisas ali, tem uma hora que eles estão falando do cheiro do motorista, tem um cheiro aqui, e outras coisas foram batendo nesse filme que eu fiquei, cara, isso me soa um subtexto que ainda eu não pesquei tão rápido. O filme... Eu curto filme crítica social, eu acho da hora. Ele é claramente, depois que você nota, ele é claramente sobre luta de classes. Ele é um filme sobre essas classes, né, dos ricos que sempre vão ter tudo. Eles estão em um outro patamar em relação à galera que está lutando para chegar lá. E como existe na nossa sociedade como um todo, essa divisão, essa hierarquia, sabe? Da classe dominante, com a nobreza, e da galera que tá tentando chegar lá. E mesmo assim, mesmo que você chegue lá, você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir chegar exatamente lá. Você vai sentir que aquilo ali não é o teu lugar. Você pode botar até papo de racismo no meio disso daí que vai funcionar. Eu falei um pouco disso quando eu falei do filme Que Horas Ela Volta. Esse filme também aborda essa temática, com a filha da empregada querendo vencer na vida e ganhando na faculdade, e a dona de casa não achando que ela merece isso, porque ela veio de uma classe inferior. Isso nunca é falado, mas você entende isso. O Parasita é muito mais sobre isso. O Parasita tem muito subtexto disso. O próprio lance do cheiro, né? O cara, por mais que ele esteja tentando, existe esse paralelo, ele usa essa alegoria, que é o lance do cheiro dele. Cara, tem um cheiro aqui que não tá bom, um cheiro aqui... Falando aqui de uma forma bem clara, é o tal do cheiro do pobre. Essa é a alegoria que ele quis dizer. Que dizer que o pobre ele tem um cheiro, sabe? Então é como se o cara não pertencesse àquilo o tempo inteiro. Por mais que o cara se esforçasse, ele nunca vai conseguir estar em pé de igualdade com o outro cara que é o nobre. E eles vão mostrando isso no filme desde o início, quando você vai ver a casa dos caras dos Park lá, que eles estão no alto da colina, maravilhosa, e a casa da família é a família Kitaek. Eu não sei a pronúncia, tá? Kitek. São coreanos, né? Em Seul. Mas enfim, essa família, ela já começa, tu vê a casa deles no subsolo, é embaixo. Mas eles têm uma janelinha que dá pra ver pra cima, tipo assim, pra você sonhar e ir lá pra cima, mas na verdade você, ao longo do filme, você vai entendendo que eles nunca podem chegar lá. E aí ele vai fazendo essa metáfora, essa alegoria com cheiro, ao ponto que no final o cara vai explodir justamente por isso. Tá rolando um assassinato, tá rolando um negócio horrível, a família dele, o cara acha que pode ter perdido a filha ali, alguma coisa assim, e o cara vai reclamar do cheiro.
cheiro. Caralho, o cheiro. Esse cheiro. E o patriarca, ele perde. Você fala, porra, é isso mesmo? É o cheiro? E ele vai e mata, sabe assim? Mas esse filme, quando você começa a notar que existe todo esse paralelo entre as classes inferior e superior, você vai ver esse filme com outros olhos. De cenas da cinematografia que você vai ver que a mulher do Spark lá, ela vai subir na escada e você vai ver o enquadramento que ela tá subindo na escada e você vai ter uma divisória e o outro vai estar mais abaixo. O tempo inteiro o filme mexe com essa dinâmica dessa luta de classes, da classe superior e uma classe inferior. E de você mostrar ao longo do filme, e eu acho que essa é muito a mensagem disso, de que você nunca pode chegar lá em cima necessariamente, pelo contrário, você pode descer mais. Ao longo do filme você vai vendo que tem gente que tá num nível ainda mais inferior, como é o cara que tá escondido lá no porão. Ele tá num local ainda mais inferior que sequer tem luz do dia, como a casa deles que tem a janelinha. Esse cara sequer tem isso. As pessoas deixam de enxergar ele como um ser humano. É um bicho. Olha quanto paralelo você tem aí com o julgamento das pessoas. Não, isso daí nem gente é. Então, esse filme ele tem uma pegada fortíssima pra esse lado. Eu confesso, não é tão fácil você sacar isso a primeira vez que você vê, mas depois que você nota, é explícito. Cara, vai ver Parasita agora pensando nisso. Às vezes o cineasta ele tenta esconder um pouco esse duplo sentido, demora um tempo pra você entender, porque às vezes se você deixa tão claro, tão evidente, fica meio óbvio, sabe assim? A não ser que seja, sei lá, você tá pedindo um like num vídeo como esse daqui. Às vezes se eu deixar no duplo sentido aqui, talvez você não entenda que é pra deixar um like, que é importante pro nosso canal e tal. Então eu prefiro ser explícito aqui, falar, cara, não, vai ser muito bom. Você, agora nesse vídeo, você deixar um like. Vai ser muito bom. Vai deixar um duplo sentido aqui do quanto é importante chegar a 2 milhões de inscritos. Não, é realmente importante a gente chegar a 2 milhões de inscritos. É um sonho. Assim como era o sonho chegar no 1 milhão, agora é um sonho chegar no 2 milhões. Então se você se inscrever, se você comprar a camiseta da arte do canal, então, não tem duplo sentido. É aqui, assim, apesar que algumas das nossas artes na loja têm duplo sentido, né? Capitão Foda-se, o Meme Revolution, o Nonsense. É um duplo sentido, mas não é, não sei. Compra e usa, fica olhando pra arte o tempo inteiro, você vai entender. Mas enfim, voltando. Porque assim, tem filme que deixa isso daí muito mais evidente, como Barbie. O Barbie é evidente o subtexto dele ali, apesar que tem algumas coisas ali que talvez não sejam tão evidentes, como eu falei. Você sabe que é um filme sobre empoderamento de mulher, sabe, mas talvez não fique tão claro para as pessoas que, na verdade, o papel da mulher no filme tá sendo desempenhado pelos Kens e não pelas Barbie. Às vezes é pelas Barbie, às vezes é pelo Ken, depende. Mas se você for ver a lógica do filme, ele fala que o mundo da Barbie é o inverso do mundo real. Então no mundo real você tem um patriarcado, que é uma palavra repetida 7 milhões de vezes no filme, e você tem a classe dos Kens ali, né, que tá lutando pra ter o seu espaço, e eles não têm espaço, que é o paralelo que você faz com o mundo das mulheres aqui, no mundo real. É bem mais explícito ali. Mas mesmo assim, você entende que o filme, ele tem um sentido secundário que não é necessariamente só mostrar alguma coisa, e sim passar uma mensagem. Tem filmes que o segundo sentido é passar uma mensagem, passar uma ideia. Forma d'Água tem isso, Parasita tem isso, Barbie tem isso mais explícito. Yes. Sabe qual filme que tem isso? Sound of Freedom, O Som da Liberdade. Esse é um filme polêmico. Por quê? Pra quem já viu sobre esse filme, já deve ter visto que esse filme ele tem também 2 camadas. A princípio você está vendo um cara que está lutando para acabar com o tráfico de crianças, acabar com pedofilia. Quem vai ficar contra isso? Ninguém vai ficar contra isso. Óbvio que não. Mas o filme tem uma segunda camada? Tem. Ele, na verdade, ele parte... Eu vou falar muito por alto aqui, tá? Esse assunto ele é muito mais complexo e eu tô pisando em ovos aqui. Mas a segunda camada desse filme é alimentar a tal da teoria Quanon. Quanon, é assim que fala? Não sei. A teoria Quanon, que é que existe como é que eu posso dizer? Fala com a boca, burro. É uma teoria da conspiração de que existe uma classe dominante esquerdista... Começou a lacração. Satanista, pedófila, que controla os meios de comunicação e controla várias coisas no mundo. The QAnon community believes that this cabal, they control everything. Essa porra desse filme é ridículo. Especially politicians like Hillary Clinton. E essa galera está manipulando tudo. É ridículo essa merda. Manipulou a mídia enquanto Trump estava no poder. Trump is releasing information in posts on anonymous web forums like 4chan and 8chan and 8kun. E essa galera vai manipulando as pessoas. É uma teoria da conspiração. Não à toa a extrema-direita abraçou esse filme. Não à toa o Trump abraçou esse filme. Se isso está escrito, deve ser verdade. E aí você tá vendo a extrema-direita apoiando esse filme, a galera, os grandes símbolos da extrema-direita, todos apoiando esse filme, e não parece nada estranho. Se tá aparecendo uma pessoa na internet criticando e falando assim, gente, é só um filme anti-pedofilia. Qual o problema? Das duas, uma. Ou ela é ingênua, ou ela é cretina.
Das duas, uma. Talvez você possa não ver se você foi ver o filme. Você pode não ter visto, assim como eu de cara não vi a luta de classe do Parasita. Eu precisei de um tempo pra entender aquilo. Pode acontecer. Só que esse filme específico, ele tá rodeado de polêmica. As pessoas sabem. Tá todo mundo falando sobre isso. Então as pessoas sabem do segundo nível desse filme. Ele tem esse segundo nível que é alimentar essa teoria da conspiração. Ah, a esquerda está manipulando as pessoas, satanistas e pedófilos. Eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalha maconha. É pra jogar isso daí na cabeça das pessoas. Assim como o Guilherme Del Toro queria jogar também na cabeça das pessoas que é o preconceito contra a mulher, contra imigrantes, esse tipo de coisa. Só que a gente tá vendo aí um outro lado do espectro. Esse filme, ele tem essa pegada? Tem. Ela não é explícita, ela é bem implícita. Ela tá ali... Mas o fato da extrema-direita ter abraçado isso e tá falando tanto disso, esse é o alerta. Então se vier alguém falando pra vocês, não, é só um filme só contra a pedofilia. Sim, e a forma da água é só um bicho querendo comer o crocodinha. Vou te comer agora! Starship Troopers é só um filme sobre guerrilheiros contra alienígenas. Você pode falar que é só isso. É só isso? Se você tá achando que aquele filme Starship Troopers, do Paul Verhoeven, é só um filme dos caras lutando contra alienígena e ponto final e acabou, você é uma pessoa muito ingênua. O Starship Troopers, ele é uma grande crítica, é uma grande sátira ao fascismo. Ainda mais vindo do Paul Verhoeven, que é o cara que fez o Robocop. O Robocop tem 1 milhão de críticas. O Robocop, cara, o Robocop tem várias camadas ali. Robocop tem crítica ao capitalismo, ao autoritarismo. I'd buy that for $1. O Starship Troopers, parece que eles pegaram o comercial, aqueles comerciais que rolavam no meio do Robocop, esticaram e fizeram o filme inteiro. Parece o filme inteiro um grande comercial que se passaria no Robocop. Ele é claramente uma sátira ao fascismo, tu vê no uniforme dos caras, na formação, do quanto os caras estão indo pra guerra. Ah, vamos lá matar o bicho e dane-se, Assim, ele chega a ser irônico, ele chega a ser caricato. O final, quando o cara vai ler a mente do bicho lá... It's a frame! Vamos matar tudo! É uma grande sátira. Não sei se todo mundo pegou isso, mas é esse lance do cara. O filme, ele não é essa. Na verdade, os caras que estão lutando lá e estão matando, será que eles estão fazendo certo? Será que os alienígenas eles são tão maus assim? Porque ao longo do filme tu até vê isso. Os alienígenas estão viajando pelos meteoros pra destruir tudo. Aí você vê que, na verdade, isso daí pode ser uma coisa armada pelo governo. Existem duplos sentidos e duplos sentidos. Nem sempre a obra que você tá vendo ela é exatamente o que você está vendo. Ela pode estar querendo passar alguma outra mensagem. Inclusive, falando do Paul Verhoeven, teve uma entrevista depois que ele falou que o Robocop era uma alegoria de Jesus Cristo. Oi? Sério? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas ele falou que ele fez várias coisas propositais. Na hora que o Murphy tá morrendo lá, ele está de braços abertos, tomando milhões de tiros. E aí depois ele renasce, né? E ele vai fazer justiça. No final do filme tem ele andando sobre a água. Você já reparou na cena final que ele na água, que é uma poça rasa, na verdade. Mas existem paralelos no Robocop com Jesus Cristo, que eu também não tinha notado a princípio. Eu já notei em Superman. O Superman é evidente. O cara tá lá e tá lá de braço aberto, assim. Às vezes é evidente, às vezes não é evidente, às vezes você saca que é uma crítica social que você tá vendo ali. Por mais que você não saiba exatamente de onde é, você entende. Distrito 9. É foda pra caralho esse filme. Distrito 9, cara. O Distrito 9 claramente era uma alegoria, uma paródia de crítica racial ali. Você tem os alienígenas que eles chamam de baratas. Olha quantos paralelos você consegue traçar. Vamos chamar eles de baratas. Esse filme ele tem um paralelo muito forte com o Distrito 6 da Cidade do Cabo. Se você pesquisar Distrito 6 Cidade do Cabo, você já vai entender o que eu tô falando, tá? O paralelo começa a ficar muito evidente. Mas você tem a segregação toda sendo mostrada muito no Distrito 9, né? Os alienígenas são segregados. They must just go. I don't know where they go. They must just go here. Ele tem um duplo sentido fortíssimo com a realidade, com a segregação racial. É um duplo sentido que você quase nota. Eu acredito que a maioria das pessoas que gostaram de Distrito 9, e muitas pessoas gostaram de Distrito 9, elas entendem isso. Elas entendem que, cara, existe um papel de crítica muito forte no filme. Mas pro desavisado, ele vai ver um filme de Alien. Só de um filme de Alien que o cara foi infectado e tá virando Alien e ele vive entre os aliens agora e eles têm que conseguir mais justiça, sabe? Entendeu? Dá sempre pra você interpretar o filme de duas formas. E às vezes, mesmo quando é evidente, dependendo da obra, você vai notando ela mais com o tempo, conforme você vai vendo com esses olhos. Corra é um filme maravilhoso. Mano, inclusive, se vocês nunca assistiram Distrito 9, assistam. É um puta filme. Se você vê o filme com a ideia, né, se você lembrar que ele é uma crítica social, o filme é muito melhor.
Quando você, tipo, repara isso, você pensa nisso, você vê o filme, tá ligado? O Jordan Peele, eu tenho que falar mais do Jordan Peele aqui no canal também. O Corra, ele é claramente uma crítica ao racismo. Você tem lá a sociedade dos caras que eles sequestram os negros pra roubar o corpo deles. Mas se você for ver, esse filme ele tem tantos paralelos e conforme você tá com a cabeça já, depois que você vê o filme, você já sabe do que se trata. Você começa a notar os negros ali, eles estão trabalhando ali naquela sociedade faxineira, o cara que tá ali, eles estão forçando pra falar, oi, tudo bem, senhor, não sei o que lá, chega a tá saindo sangue, do tanto que eles estão forçando aquele papel ali. Mas tem várias outras pequenas coisas que o Jordan Peele foi jogando ao longo do filme, que eu fui notando recentemente. Você reparou, quando o cara tá no sofá, ele não quer ouvir lá o som da parada, então ele começa a descascar o sofá pra tampar os ouvidos. Com o quê? Com algodão. Escravidão, negros, algodão, tá entendendo o paralelo? De uma forma simbólica, vamos dizer assim, ele pega o algodão e usa o algodão pra tapar os ouvidos. Tá, mil paralelos. Quanto mais eu vejo esse filme, mais coisas, mais detalhes tu vai ver. Ih, cara, olha, ó. Aí tu fica assim, isso daí deve Corre ter sido foda pra caralho. Nem fudendo. O cara fez pensando nisso. Eu diria, inclusive, que isso daí é uma marca de grandes cineastas. Eles fazem essas coisas propositalmente e depois você vai notando, caraca, o cara parou pra pensar nisso, parou pra pensar no algodão. Assim como você vai ver um filme do Kubrick, um Laranja Mecânica, e o cara pensou nos enquadramentos. O cara não é por acaso, é proposital. A hipersexualização que tá acontecendo ali, vários elementos que aparecem no filme, um copo de leite que seja, tudo é pensado, tudo é meticuloso. O Kubrick, ele é um cara meticuloso, né? A gente viu em 2001, onde saiu no espaço, o quão meticuloso ele era com os elementos do filme dele. Tá, não dá pra eu abordar tão a fundo o Kubrick aqui. Você vai ter que ver o vídeo que eu falo do Kubrick. Que o Kubrick gosta muito de subtexto, de um filme que fala uma coisa e na verdade tá falando outra. Isso na verdade é a marca de grandes diretores. Grandes diretores usam muito da comunicação, exploram muito dessas comunicações, né? Eu falo muito disso daqui no top 5 diretores. Mas pra você, eu não vou deixar duplo sentido, eu vou deixar um sentido só, bem forte, do beijinho que eu vou mandar na sua bundinha. Valeu, Gaveta. Valeu, rapaziada. Beijo pra todos vocês. Tamo junto, tá? É nóis. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar like, comentar e compartilhar. E falou.